É, hoje não é uma pregação, é uma palestra, então, assim, mas no meio da palestra, quem tiver dúvida pode perguntar, tá bom? Mas antes, vamos orar. Pai, muito obrigado pela bênção de podermos ser chamados igreja, ser chamados filhos do Senhor. E, ó Deus, e nós queremos cada vez mais conhecer o coração do Senhor, saber, ó Deus, como que nós precisamos viver o Teu amor, como nós precisamos viver a Tua missão, a fim de podermos ter uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade atuante, que faça a diferença onde o Senhor tem colocado cada um de nós, para que possamos, ó Deus, à medida do conhecimento, também, ó Deus, viver a prática, para a manifestação da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre a era da informação, como viver a graça num mundo marcado por desgraça. Né? Nós vivemos num mundo marcado por tantas informações, tantas coisas, tantas turbulências, e como é que nós, como cristãos, como a partir de uma espiritualidade verdadeiramente cristã, nós podemos discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, eu quero começar lendo um texto da Escritura Sagrada, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 9, que vai dizer assim: o Senhor Deus fez nascer, então, do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui com os irmãos é que conhecimento, ele nunca é inerte. Conhecimento, ele sempre é tendencioso. Desde o início, a luta foi sobre conhecimento. Porque tinha a árvore lá no meio do jardim, que era a árvore da vida, mas tinha uma outra árvore, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então, o que destruiu, o que fez, o que proporcionou a queda, foi uma árvore de conhecimento. O conhecimento que o homem não tinha, na época, conhecimento do mal, é que fez com que o homem se deteriorasse na sua espiritualidade. Mas quando Cristo vem, ele traz um outro tipo de conhecimento, para nós conhecermos a verdade e uma verdade que nos liberta. Então nós temos, desde o Éden, essa disputa entre o conhecimento que nos mata, que nos mutila na nossa espiritualidade, e o conhecimento que nos redime. Então, dentro da nossa existência, a gente sempre vai estar pautado por esses dois tipos de conhecimento: o conhecimento falso, demoníaco, um conhecimento marcado por egoísmo, e um conhecimento de justiça, de santidade, um conhecimento da verdade. É por isso que é importante nós sabermos como que a sociedade está caminhando a respeito da era da informação, porque isso afeta fundamentalmente o coração dos nossos jovens, o coração dos nossos filhos. E como que nós podemos estruturar a fé deles para que eles possam, ao ouvir todo tipo de conhecimento, eles saberem discernir qual o conhecimento que é verdadeiro e qual que é o falso. Então, porque muitas vezes, quando nós falamos sobre a era da informação, nós temos a tendência de pensar que nós queremos uma pessoa sábia, uma pessoa conhecedora, é aquela que sabe muitas coisas, aquela que conhece muitas coisas. E dentro da perspectiva judaica cristã, o sábio não é aquele que sabe tudo. O sábio é aquele que sabe discernir tudo. Essa é a diferença da sabedoria grega para a sabedoria judaica cristã. O sábio grego é aquele que tinha acúmulo de conhecimento e ficava refletindo sobre o conhecimento, fazendo perguntas para conhecer mais. É por isso que o símbolo da sabedoria acumulativa grega é aquela estátua do pensador, né? Lembra aquela estátua do pensador assim? Que ele fica pensando, refletindo, fazendo perguntas, porque era acúmulo de conhecimento. Então, para um grego, numa sociedade, e a nossa sociedade é uma sociedade ocidental, fundamentada no preceito greco-romano, então sabedoria para o mundo grego é acúmulo de conhecimento. Mas para o sábio judaico-cristão,
é discernimento. É por isso que quando você lê Provérbios, ele vai trabalhar sempre com antítese, né? Que vai dizer assim, o sábio faz isso, o ímpio aquilo. O sábio vive dessa forma, o ímpio daquela. Né? Porque é uma sabedoria simples e que discerne o bom do ruim, o sábio do ímpio. Amém? Então, é importante nós pontuarmos isso inicialmente, de que informação, de que conhecimento é uma disputa, desde o início lá no Éden. Então, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a Escritura Sagrada ela vai começar revelando, primeiramente, quem Deus é. Né? Então, quando a gente olha aqui, na linha do tempo, vai dizer, no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse princípio, esse é o princípio de tudo, inclusive do tempo e do espaço. E quando Deus começa a revelar a Escritura Sagrada, a primeira coisa que Ele revela não é quem nós somos, o que Ele fez. A primeira coisa que Deus revela é a si mesmo. Ele vai dizer assim no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o verso 3 vai dizer, disse Deus, haja luz. Então, no verso 1, no princípio criou Deus. O verso 2 é o Espírito de Deus. E o verso 3 é Jesus. Porque quando ele fala, disse Deus, haja luz, lá em João 1:1, vai dizer que no princípio, o mesmo termo que começa Gênesis, no princípio era o verbo. A palavra criadora, do verso 3. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E lá no verso 14 do capítulo 1 de João, vai dizer que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, essa palavra criadora do verso 3 é Jesus. Então, o que Deus revela nas primeiras palavras da Escritura Sagrada? Revela a si mesmo. Que ele revela que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verso 2, o Espírito pairava sobre a face das águas, e o verso 3, a palavra criadora, dando forma e conteúdo a todas as coisas. É por isso que, quando a gente começa com informação, com conhecimento e verdade, todo conhecimento, ela é uma emanação de quem é verdadeiro, da verdade. A verdade é a Trindade na história. Então, toda a verdade, ela reflete, ela vem da Trindade. Toda a verdade. E toda mentira, ela vem de quem? Do diabo, que vai ser o pai da mentira. Então, quando a Bíblia começa, então ele começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no Gênesis 1 e 2, vai estar ali a criação perfeita de Deus. É como tudo deveria ser. Só que tem um problema que é o capítulo 3, que vem a queda, o pecado, né? E do capítulo 3 até Apocalipse 20, vem a história da redenção. Toda a história da redenção até chegar a Apocalipse 21 e 22, que é a consumação. Então, na Escritura Sagrada, os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos, eles são os 4 capítulos sem pecado em toda a história. A árvore quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual é a árvore que Deus não deixou o homem comer? Da árvore da vida. Porque se o homem comesse da árvore da vida em pecado, pecador eternamente ele seria. Então Deus fecha o jardim, não deixa o homem comer da árvore da vida, expulsa o homem do jardim e propõe o plano da redenção. Que tanto o Antigo Testamento, a partir da promessa de Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, e no Novo Testamento, que Hebreus 12 vai dizer assim, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira ou a vida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, quando nós olhamos para o Antigo e o Novo Testamento, os dois estão contando uma mesma história. Qual história? A história da redenção.
E quando chega, então, em Apocalipse 21, vai ter uma questão muito interessante, porque vai reaparecer que árvore? A árvore da vida. A árvore da vida reaparece. E é interessante que em Gênesis 3, no capítulo 3, vai ter a entrada de um personagem na história da revelação, que vai dizer assim, que no capítulo 3, verso 1, que a serpente era a mais astuta de todos os animais que Deus havia feito. Né? Tem a entrada da serpente, a entrada do diabo, na história da redenção. Quando Deus propõe a história da redenção em Cristo Jesus, lá em Apocalipse 20, vai ter ali dizendo quem é a serpente. E vai dizer que a serpente era a antiga serpente, é o diabo. E que Deus está vencendo definitivamente a serpente e o diabo com todos os seus anjos. Então é interessante essa estrutura bíblica, porque vai ter aqui Gênesis 1 e 2, criação perfeita. 3, entrada do mal e da maldade, da serpente e da queda. A história de toda a redenção. Apocalipse 20, a vitória definitivamente sobre o mal e a maldade, sobre a serpente. E aí Apocalipse 21, 22, novos céus e nova terra, com a árvore da vida novamente, proporcionando saúde para todas as nações, dizendo que todos nós comeremos dos frutos da árvore da vida, e as suas folhas, inclusive, serão cura para todos os povos. Então é importante a gente entender que, embora nós estejamos vivendo nessa era do conhecimento e do conhecimento, essa luta entre conhecimento que vem de Deus e o conhecimento que vem do diabo, a história já está escrita. A Bíblia nos garante que haverá uma consumação, que haverá uma redenção em Cristo Jesus, que todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós comeremos da árvore da vida. Então, deixa eu voltar aqui. Eu quero só colocar aqui sobre a era da informação, quando que ela começou a impactar a sociedade. A primeira revolução foi a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial ela foi importante porque a sociedade deixa de ter uma produção artesanal e ela passa a ter uma produção em massa. Ela passa a ter uma produção de linha de produção, ela deixa de ter uma questão familiar, e agora a gente passa a ter produtos mais baratos, produção em grande escala, massificados. Então agora a sociedade ela começa a tomar outros contornos, e o conhecimento ele começa a se expandir. Depois disso, da Revolução Industrial e tudo mais, vem uma segunda revolução, a Revolução do Conhecimento. Uma das pessoas mais brilhantes assim que fala sobre isso é o Peter Drucker. Ele é tido como o pai da administração moderna. E ele vai escrever algo interessante. Ele vai dizer assim: é praticamente certo que a nova sociedade será tanto não socialista quanto pós-capitalista. E é certo também que seu recurso básico será o conhecimento. Isso também significa que ela terá de ser uma sociedade de organizações. O que ele quer dizer e o que ele diz nos livros dele? Ele vai dizer o seguinte, que quando agora, na era do conhecimento, que a tecnologia ela entra em curso, agora a gente não tem mais mão de obra de força de trabalho, mão de obra de força. Agora, o recurso humano é intelectual, é de conhecimento. É de você entender que agora o capital humano ele é conhecimento. Então, quando vem essa nova revolução do conhecimento e que o Peter Drucker ele vai colocar que o novo trabalhador ele é o trabalhador que sempre está em busca de conhecimento, então agora nós temos uma sociedade
que vai buscar muito o saber, vai investir muito em universidade, vai investir muito em especialização, em mestrado, em doutorado, pós-doutorado e tudo mais, porque o capital é o saber. Você é remunerado a partir do saber. Se antigamente você era mais bem remunerado, se você tivesse força e você tivesse eficiência produtiva, agora a sua eficiência é de conhecimento. Ainda um outro pessoa muito importante nessa época aqui é o Cal Polanyi, porque ele vai dizer o seguinte, que como Peter Drucker está falando que nessa era do conhecimento, agora a gente vai lidar com organizações muito grandes, vai começar a ter acúmulo de dinheiro. E o Cal Polanyi, que é um economista, ele vai dizer o seguinte, antes a sociedade tinha uma economia, hoje é a economia que tem uma sociedade. Então, tudo vai ser pautado agora a partir do custo-benefício. Tudo vai ser pautado agora pelo dinheiro. Não é só mais o conhecimento, mas o que vai pautar a sociedade são os recursos. E aí vem uma terceira revolução, que é a revolução que nós estamos em curso, é a revolução digital. Tem um amigo chamado Marcos Botelho, ele escreveu um livro que eu achei bem simplesinho, mas bem interessante, que ele vai dizer o seguinte, que antes, o conhecimento, antes nós éramos como esponja, e hoje somos como peneira. Que hoje os jovens não estão mais interessados em ter aquele acúmulo de conhecimento. Aliás, os jovens não querem decorar mais nada. Se tem uma pergunta para você, não quer nem pensar, já coloca no Google. Sim ou não? Tem alguma rota para ir, coloca no Waze. Não é isso? Porque a gente deixa de exercitar o nosso acúmulo de conhecimento. Porque agora, na revolução digital, nessa terceira onda, agora a gente começa uma época onde há uma grande quantidade de informação, uma informação tão abundante, que ninguém dá conta de saber de tudo mais. Agora começa uma era da gente conseguir discernir todas essas informações. A gente começar a discernir o que está acontecendo, para onde a sociedade está caminhando. Então é importante a gente entender isso, porque a partir desse momento, a nossa vida começa a mudar e impactar de forma decisiva. É por isso que há um termo, antes de eu ir para o texto aqui de Efésios, há um termo na filosofia cristã que a gente chama de Zeitgeist. Quem já ouviu falar sobre isso? Só a pastora Shalom, né? Zeitgeist, que na filosofia cristã a gente chama de espírito da época. Cada época da história tem um espírito dominante. Isso na filosofia não é espírito espiritual, né? É um espírito não espiritual. É como se fosse para onde a sociedade está caminhando, qual é o centro do conhecimento, da busca da sociedade, do coração da sociedade. Então, esse Zeitgeist, esse espírito da época, é um termo alemão para dizer o que está no centro de cada sociedade. Você sabe que um Zeitgeist, um espírito da época, está entrando numa sociedade quando ele muda a estrutura familiar, a estrutura econômica e a estrutura social. Se a gente olhar para as nossas famílias mudaram de 40 anos para cá. Não só geograficamente, porque nós saímos, como sociedade brasileira, de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, mas tiveram outros impactos. Por exemplo, numa época em que o Brasil estava sendo formado, e continua sendo ainda, né? Mas o Brasil tinha menos recursos, a gente tinha mais filhos e casava mais cedo. Quantos filhos tinham os nossos avós? 2. 1.
Bem mais. Com quantos anos eles casavam? Bem cedo. Imagina você, um filho seu chegando para você com 18 anos, falando assim, mãe, pai, tem uma notícia, vou casar. O que você diz para um menino desse? O que você diz? Mas qual era o pensamento de 40, 50 anos atrás? Era um pensamento de que a gente casava para depois construir a vida. A gente casava na fé. Né? Não tinha dinheiro, não sabia o que ia fazer, às vezes nem tinha profissão, não tinha casa. Casava, mas ia construir a vida conjuntamente. Hoje, o que a gente faz? Constrói primeiro a vida. Termina a faculdade, pós-graduação, né, tem que ter já estabilizado o trabalho, tem que ter apartamento, tem que estar estabilizado de uma certa forma e estruturado, porque aí depois da vida construída a gente junta, a gente casa. Sim ou não, irmãos? Então, isso foi algo que entrou na sociedade e que mudou todas as famílias, tanto as cristãs quanto as não cristãs. E quando você tem uma mudança estrutural familiar tão importante, é porque entrou um novo centro, um novo coração na sociedade. Entrou um novo Zeitgeist. Então, e o que vem acompanhando a entrada dessa transformação familiar é a entrada e a mudança do que a gente chama de conhecimento. Porque antigamente o trabalhador que casava muito cedo, ele sabia que ele não precisava estudar muito. Ele precisava ter o quê? Energia. Ele era um trabalhador braçal. Ele ia conseguir algum serviço, sim ou não? Então ele não estudava muito, não tinha nem tantas escolas como se tem hoje. Então o investimento no preparo para a vida era bem pouco. Ele precisava só ter saúde, não é? E casava e começava a vida. Hoje, como a era do conhecimento, as 3 eras da informação, ela mudou a sociedade. Agora a gente precisa estar preparado, não mais fisicamente. A gente precisa estar preparado intelectualmente para o mercado de trabalho. E esse preparo intelectual, ele é um preparo que demora e vai deixar a gente preparado na faixa dos 30 anos. Tá certo? Então é importante a gente entender isso, e é importante a gente entender também que não só essa questão intelectual mudou por causa da era da informação, mas que o coração mudou. Na maior parte dos filósofos cristãos, eles dizem que o coração hoje, o Zeitgeist de hoje, é o consumismo. E consumismo não é só o prazer de consumir, ou a capacidade de consumir. O consumismo é uma estrutura de pensamento que analisa tudo a partir do custo-benefício. Quanto custa e qual benefício me traz? Então, quando a gente começa a pensar em custo-benefício, a gente começa a perceber que algumas coisas ficaram muito caras. Por exemplo, casar. Né? Casar ficou caro. Porque antigamente, você ia casar, você reunia a família, né? Fazia qualquer festa ali, era simples, e comprava um bolo, beleza, casou. Né? Hoje, pode ser assim? Não pode. Né? Tem que ter festa, tem que ter viagem, né? Tem que ter apartamento, tem que ter um monte de coisas para casar. E algumas pessoas hoje estão chegando à conclusão que custa caro e não traz muito benefício, não. Né? Por exemplo, a pessoa casa, daí está lá casado, e aí a esposa olha para o marido e diz assim, vamos ter filho? Aí alguns estudos dizem que um filho de classe média, que vai estudar em escola particular e ter plano de saúde, do nascimento
até a graduação, o final da graduação, custa quanto, vocês acham? 2 milhões. Por filho. Reais, né? Não sei, né? Depende da inflação, depende, né? 2 milhões, do nascimento até a formatura. Aí as pessoas começam a falar assim, nossa, filho é caro. Acho que eu não vou ter filho não, acho que vou ter um cachorro. Vou comprar uma planta, vou conversar com a minha samambaia. Nada contra a planta, e cachorro e tem planta. Mas a questão é que a sociedade começou a precificar gente, precificar relação. Achar que casar é caro, então não vou casar, porque eu quero benefício que custe menos. Eu não vou ter filho, porque filho custa caro, porque eu quero um benefício que custe menos. Então, quando a gente começa a ser conduzido pelo custo-benefício, pelo pensamento monetário, é o que o Karl Polanyi diz, que antigamente a sociedade tinha uma economia. Hoje, é a economia que nos tem. Porque a gente vive para o dinheiro, para servi-lo, e não mais para que o dinheiro nos sirva. Então, muita gente trabalha a partir não só do acúmulo do conhecimento, mas o que valida o acúmulo do conhecimento é o acúmulo de dinheiro, de bens. Porque é o que vai mostrar, de fato, que o meu conhecimento, ele frutifica em recursos. Então, antigamente, só um exemplo que eu acho muito significativo, antigamente, quando você olhava uma casa grande, uma mansão, aqueles casão, aqueles casarões de antigamente, quando você olhava na fachada, você via o quê? Em destaque. Janelas. Tinha um monte de janelas, não era isso? E aí as casas eram contadas pela quantidade de cômodos e de quartos. A minha casa tem 5 quartos, 10 quartos, não era isso? E aí os casarões tinham vários quartos. Quando você olha hoje em dia as casas, ou apartamento, você tem salas grandes, muito grandes, salas 3, 4 ambientes, e quartos pequenos. E poucos quartos. Por quê? Porque antigamente você tinha casa para receber visitas. Hoje você recebe visita, mas quer que ela vá embora rápido. Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque as coisas vão mudando. As relações, elas vão mudando. A hospitalidade, ela vai sendo alterada. Antigamente, não sou novo ainda, mas antigamente, quando eu ia palestrar em algum lugar, normalmente eu ficava na casa dos irmãos. Né? Hoje, dificilmente eu fico na casa de alguém. Ele manda já a passagem com o hotel. Eu vou encontrar a igreja só na palestra, né? E por quê? Porque mudou algumas coisas. Agora as pessoas recebem menos, porque tem menos dinheiro. As casas são piores. Está entendendo? Então as nossas relações estão mudando. Isso a gente chama, essas mudanças estruturais, relacionais, familiares, a gente chama de Zeitgeist. É por isso que há um texto em Efésios 2 que vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. E agora eu queria que você prestasse atenção sempre quando aparece a palavra segundo. Segundo aqui é conforme, né? Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora. E segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse texto ele vai mostrar que a nossa identidade pós-queda e pré-redenção. Na nossa identidade pós-queda, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. E o que mostrava, o que frutificava essa nossa debilidade, essa nossa mortandade, é que nós estávamos presos em 3 esferas muito importantes. Primeiro, segundo o curso deste mundo, que eu vou explicar, tem a ver com uma questão filosófica. Segundo, o príncipe da potestade do ar, que é uma questão espiritual. E segundo, as inclinações da nossa carne, que tem uma questão pessoal. Tá certo? Segundo o curso deste mundo, é isso que eu estou explicando para os irmãos sobre o Zeitgeist. Qual é o curso deste mundo? O que esse mundo valida? Para onde esse mundo está caminhando? O que esse mundo valoriza? Às vezes, nós podemos dizer que nós não somos mundanos, porque nós vivemos num ambiente religioso, mas podemos nos tornar mundanos quando nós pensamos com a estrutura de pensamento do mundo. Então, se a gente analisa as nossas relações a partir do custo-benefício, se a gente começa a fazer opções e decisões na nossa existência a partir do que nos é mais conveniente, e não daquilo que é da vontade de Deus, daquilo que realmente Deus se agrada. Quando a gente começa a analisar as decisões, não mais com os joelhos dobrados no chão para saber o que Deus quer fazer, mas com a nossa mentalidade racional de conhecimento, porque nós fizemos curso, somos pós-doc e não sei o quê, e agora a gente acha que sabe fazer análise de todas as coisas e tomar as decisões mais seguras, porque nós estamos seguros na quantidade de informações que nós acumulamos ao longo do tempo. E aí, porque agora a gente acha que sabe, a gente acha que nem precisa orar mais. Certo, irmãos? A porta abriu e fechou e ninguém entrou. Deve ser um espírito da época que está. Ou ele está saindo. Olha lá, de novo. Então ele está, né? Então, o que acontece? É importante a gente pensar sobre isso, porque senão a gente, um dos grandes problemas que a gente tem com relação à oração é que muitas vezes a gente só ora a partir de uma necessidade. Quando a gente está com um problema de saúde, está com um problema financeiro, com um problema na família, a gente acha que deve orar apenas nas nossas necessidades. E a gente ora porque nós somos homens e mulheres que são movidos pela vontade de Deus, pelo conhecimento de Deus. É para isso que nós oramos. E é por isso. Só uma questão, fazendo um parênteses aqui, 5 minutinhos. A Bíblia ela tem uma estrutura que eu acho muito interessante. É a estrutura de identidade. Quando a Bíblia, ela primeiro mostra quem Deus é, para depois mostrar quem nós somos. A Bíblia primeiro mostra quem Deus é e o que Ele faz, para depois mostrar quem nós somos e o que devemos fazer. Então, eu mostrei lá para os irmãos sobre Gênesis 1, e depois, na continuidade, a criação do homem e da mulher em Gênesis 2. Efésios tem a mesma estrutura. Então, se você abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 1, vai mostrar quem Deus é, e mostrando a Trindade. Então, vai mostrar qual é a pessoa da Trindade, o que faz e o porquê faz. Então, o verso 3 vai dizer quem Deus é, o Deus Pai, né? E o que
ele faz? Ele vai dizer assim, só deixa eu achar aqui. Bendito seja, 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando de quem? Deus Pai. O que ele faz? Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então é interessante aqui porque o verbo abençoar está em que tempo? Passado, presente e futuro. Passado. Então, o Deus Pai, ele já nos abençoou. Com quantas bênçãos? Todas elas. Então, é por isso que a gente não vem na igreja para buscar bênção. Porque a gente já recebeu tudo. A gente vem à igreja para ter consciência do quão abençoado nós já somos. Então, a gente não vem na igreja para buscar algo que a gente não tem, mas para compreender o quanto nós já temos. Então, primeiro, Deus Pai, e que nos abençoou. E aí ele vai discorrendo isso, e aí ele chega no verso 6, que ele vai falar o porquê. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amado aqui é Jesus, né? Daí vai começar a falar sobre Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Verso 7, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E aí vai dizer o propósito, ele vai discorrer sobre isso, e aí vai chegar no verso 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E aí vai dizer sobre o Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo nos sela. Por quê? Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, Efésios, no capítulo 1, ele vai falar sobre cada pessoa da Trindade, vai falar sobre o Deus Pai, que nos abençoou com todas sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, que é para o louvor da sua glória. Depois vai falar sobre o Filho, em Cristo Jesus, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados, que é para o louvor da sua glória. E depois vai falar sobre o Espírito Santo, no qual nós somos selados, que é para o louvor da sua glória. Então, quando abre Efésios começa a trabalhar com essa perspectiva da Trindade, da mesma forma como Gênesis. E aí ele vai dizer, em Gênesis, a Trindade criou e o homem agora é a imagem e semelhança de Deus. Agora, fala sobre a Trindade e o homem que não é a imagem e semelhança de Deus. Porque o homem está morto. E esse homem morto, ele vive segundo uma filosofia, um pensamento de uma época, ele vive segundo o espírito da potestade do ar, e ele vive segundo o seu coração. É por isso que quando a gente fala sobre essa questão do espírito da época, desse Zeitgeist, com relação a isso, é vivermos segundo o curso deste mundo. É nesse sentido que, muitas vezes, a sociedade ela começa a viver um sistema de manada. Onde a sociedade vai, todo mundo vai. Uma pessoa começa a comprar uma coisa porque todo mundo compra. Uma pessoa começa a desejar algo porque todo mundo deseja. Porque vive não na identidade de Deus. Vive na identidade da sociedade. Ela vive para que a sociedade a valide como ser. E não para que Deus se agrade de nós como ser. Então muita gente corre atrás de dinheiro, corre atrás de um monte de coisa, quer comprar um monte de coisa, não para ter somente, para ter a satisfação do ter, porque vive debaixo de uma ditadura do consumismo. É por isso que o Hernandes Dias Lopes, ele vai dar uma definição de
consumismo que eu gosto bastante. Ele vai dizer assim, que o consumismo é aquela pessoa que compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para pessoas que não conhece, para ser o que não é. Né? E não é verdade? Então tem muita gente que se endivida um monte de coisa. Por quê? Porque vive num sistema de manada. Vive segundo, não o pensamento de Deus, vive segundo o curso deste mundo. Por quê? Porque está debaixo do pensamento segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. A diferença é que fomos libertos. A diferença é que a verdade entrou na nossa vida. E aí ele vai dizer assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Isso aqui é importante porque nessa era da informação há uma nova lei não escrita, mas validada na sociedade, que é o que a gente chama de politicamente correto. O politicamente correto é uma nova lei na nossa sociedade, que se você ir contra essa lei, você é crucificado. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho de vocês, se vocês começarem a falar abertamente contra o homossexualismo, o que acontece? Você é crucificado, porque é uma nova lei, não escrita, mas validada em todo o ambiente. E essa nova lei, esse politicamente correto, ele vai entrando aos poucos na igreja. E a gente vai fazendo com que seja natural o que é antibíblico. Certo, irmãos? Se na rede de relacionamento de vocês dizerem que vocês orientam os filhos de vocês a não fazerem sexo antes do casamento, o que eles vão dizer? Você fala assim, muito bem, é isso aí. Né? Vai vir um monte de pedrada. Por quê? Porque essa questão do politicamente correto é uma lei segundo as inclinações da própria carne. E é por isso que é importante a gente entender que a gente não vive segundo o curso desse mundo, a gente não vive segundo o príncipe da potestade do ar e não vive segundo as nossas inclinações. A gente não negocia os valores do nosso evangelho, porque a gente vive a verdade. É a verdade que direciona a nossa existência. Por isso que é importante a gente entender que a Bíblia ela tem uma estrutura muito importante com relação à nossa compreensão de existência, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Bíblia ela é dividida em basicamente 3 partes. A lei e os históricos. A lei é o fundamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os históricos. Depois tem os poéticos e os proféticos. A lei são 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? Os históricos são 12 livros, né? Que é Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, Esdras, Neemias e Ester, certo? São 12 livros. Então são 5 livros mais 12. Os poéticos são 5 livros, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E os proféticos são 5 livros dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e aí os 12 dos profetas menores. Você viu que a divisão do Antigo Testamento é 5 livros da lei, mais 12 históricos, 5 dos poéticos e 5 dos profetas maiores e 12 dos profetas menores. Por quê? Porque é uma estrutura. O Antigo Testamento ele tem toda uma estrutura poética
Porque quando a gente lê lá em 2 Timóteo 3:15, 3:16, ele vai dizer assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a Bíblia fala que toda a Escritura, não está falando só todas as palavras da Escritura, mas inclusive a forma na qual as palavras estão acondicionadas. Então, quando a gente olha para a estrutura do Antigo Testamento, e agora não dá tempo, numa outra oportunidade a gente fala, mas essa estrutura de 5 livros, que tem como centro, é um quiasma, uma estrutura poética, tem como centro Levítico, que diz, sede santo como eu sou santo. Os poéticos, que tem como centro, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tem como centro Provérbios, sobre sabedoria. E sabedoria, ali em Provérbios, não é um conhecimento. Sabedoria ali é discernimento. É uma pessoa. Porque no capítulo 2 de Provérbios vai dizer que a sabedoria clama na praça. A sabedoria chama. A sabedoria ali é uma pessoa. E vai ter os proféticos, né, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E o centro é Lamentações, que quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Os proféticos sempre são livros escritos em crise, mas o que me dá esperança é o que eu sei. Eu quero trazer à memória. Uma pessoa de esperança é uma pessoa que sabe. Então, nos 3 centros, tanto em Levítico, quanto em Provérbios, quanto em Lamentações, a estrutura é conhecimento. É por isso que lá no começo, em Deuteronômio, fala para inculcar na cabeça da criança. No Novo Testamento, a estrutura é muito parecida. Você vai ter os evangelhos, que é a lei, né? Jesus ele vai dar a correta interpretação da lei, né? Nós vimos isso com Saião, né? No acampamento. Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Enquanto os livros históricos do Antigo era a tentativa de Israel viver a lei, agora nós temos o livro de Atos, que é a tentativa da igreja viver os evangelhos. Aí nós temos as epístolas, que são as cartas pastorais, né, mais pessoais, e Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento. Então, quando a gente olha essa estrutura, nós começamos a perceber que a vida que Deus propôs é de conhecimento para uma prática. O Antigo Testamento começa com fundamento, com lei. O Novo Testamento começa com fundamento, os evangelhos. É por isso que, numa era da informação, a gente precisa fazer a pergunta, onde eu coloco os fundamentos da minha casa? No pensamento dessa época, nas buscas que a sociedade está fazendo, ou no Evangelho, na vontade de Deus? É por isso que Romanos 12, e para a gente já partindo para finalizar, vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso que, em cada época, a sociedade ela tinha algumas buscas. Mas o que deu sentido a todas as épocas, desde a criação à consumação, é a cruz. Então, muitas vezes, a gente vive uma vida para buscar benefícios. Como que eu posso trabalhar e, nesse trabalho, eu ter benefícios para mim, naquilo que eu quero? Mas a vida cristã, ela é mais do que isso. A vida cristã é de eu entender que agora eu sou um Cristo. Que Cristo morreu por mim
e ao morrer por mim e eu crer em Cristo, ele me fez Cristo. Porque agora eu sou o corpo de Cristo. Amém? 1 Coríntios 12. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a visibilidade do Deus invisível. A igreja do nosso Senhor Jesus é o que dá visibilidade e materialidade ao que é subjetivo, que é a fé e a Trindade. Mas nós damos visibilidade. Nós que somos o corpo de Cristo, nós não vivemos mais segundo o padrão desse mundo, segundo o curso deste mundo. Agora nós vivemos segundo a renovação da nossa mente. E agora nós não buscamos mais o nosso benefício. Agora nós compreendemos o quão grande deve ser o nosso sacrifício. Porque a nossa vida é sacrificial. A nossa vida é para a glória de Deus. A nossa vida é para manifestação da glória do Pai. E quando a gente vai vivendo agora para a manifestação da glória de Deus, a gente não busca mais a nossa vontade. É por isso que quem tem a renovação da mente, experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. É por isso que, à medida que a gente entende a vontade de Deus, tudo pode estar ruim, mas está bom. A gente está em paz, estando ruim. Por exemplo, quando Paulo foi preso, era ruim? Era ruim. A diferença é que ele estava em paz. Ele estava pregando o evangelho, fazendo o que era certo, e ele foi injustiçado. Apanhou e foi preso. O que ele fez na prisão? Culto. Vamos adorar a Deus aqui. E ele começou a cultuar a Deus. Começou a chamar os outros presos para cultuar a Deus. Ele e o Silas começaram a cultuar. Teve um terremoto na prisão, as cadeias se abriram, e quem fugiu? Ninguém. Quando o carcereiro entrou, e ele viu as portas abertas, ele foi se suicidar, e o Paulo gritou lá, não faça isso, porque estamos todos aqui. É interessante isso, porque entender a vontade de Deus, a gente começa a compreender que por pior que esteja a nossa condição ou a nossa situação, a gente está vivendo a nossa vida sacrificial segundo a vontade de Deus. O que determina se a vida está boa ou não, não é mais a nossa condição. Agora é a nossa espiritualidade com Deus. A nossa vida para a glória de Deus. É por isso que, termino agora, né? Deu tempo, né? Pode? Por isso que eu tenho um hino que eu acho lindo, 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 lindo. Um hino escrito por um homem chamado Harold Spafford. Sou feliz com Jesus. Conhece esse hino? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalde o cruel Satanás e me ataque com vis tentações. Quem me lembra? E me ataque com vis tentações. Seja o que for, alegre estou, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Harold Spafford era um advogado de Boston. E aconteceu um incêndio no escritório dele e ele perdeu tudo. Numa época que nada estava na nuvem, né? Então era tudo arquivo de papel. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, ficou muito chateado. E ele falou assim, vou viajar com a família. E ele falou para a esposa e as 4 filhas irem à frente. Elas pegaram o navio e depois ele recebe a notícia que o navio havia naufragado. E as 4 filhas haviam morrido. Ele recebe essa notícia, vai, né, no local do acidente. Quando ele chega no local do acidente, o comandante fala assim, olha, foi aqui que aconteceu o acidente. E aí ele é tomado assim de uma graça e ele escreve esse único hino da vida dele.
que ele é feliz com Jesus, ele é feliz com Jesus, o seu Senhor. Quem tem a capacidade diante de uma tragédia dessa, eu nem sei o que passaria no meu coração se eu perdesse uma das minhas filhas, ainda mais 4. O que passa no coração? Como que esse homem teve essa força para suportar isso, se não for Deus sustentando a fé desse homem? E ali ele escreve esse hino, que ele é feliz com Jesus, ele é feliz com Jesus, o seu Senhor. É por isso que quando a gente é pautado somente na informação do conhecimento desse mundo, quando a gente perde alguma coisa de valor, nós entramos em desespero. Nós não sabemos o que fazer, não sabemos a quem recorrer. Por quê? Porque nós muitas vezes vivemos sem estrutura bíblica e teológica. Mas quando nós fundamentamos a nossa casa sobre a rocha, vem tempestade, vem dificuldade, vem problemas, mas Deus sustenta as nossas vidas. Porque nós não estamos pautados na informação desta era, deste mundo. Nós estamos pautados no conhecimento de Deus, que é eterno, desde a criação, e que a nossa esperança é que tudo vai se consumar. Que o nosso pagamento, se eu poderia dizer assim, a nossa recompensa não está nessa terra. A nossa recompensa não é porque nós estudamos bastante e acumulamos recursos. A nossa recompensa é porque nós testemunhamos da vida do Criador. A nossa recompensa é porque nós iluminamos um mundo marcado por trevas, mas iluminamos o mundo com graça e amor. E é dessa forma que a igreja dá o testemunho de quem Deus é e o que Ele faz. Porque nós somos, numa era da informação, vivendo a graça num mundo marcado com tantas desgraças, nós somos, como igreja do nosso Senhor Jesus, a materialidade e a visibilidade do Deus invisível. Amém, meus irmãos? Que Deus assim nos dê graça sempre para vivermos o Evangelho na sua plenitude, vivendo para a glória de Deus e dignificando o Evangelho com a nossa vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre nos chama para viver o Evangelho. E o simples fato do Senhor nos amar e nos escolher, isso demonstra, ó Deus, o quão gracioso e misericordioso o Senhor é. Porque nós não merecíamos, mas o Senhor resolveu nos salvar. E nos chamar de igreja. Por isso, ó Deus, que o Senhor continue dando discernimento, continue dando direcionamento, para que possamos cada vez mais viver o Teu Evangelho, viver a Tua graça, viver, ó Deus, segundo a Tua vontade. Que no nosso coração, ó Deus, o Senhor esteja sempre nos renovando, para que nós sejamos sempre inclinados, ó Deus, a amar o Senhor, sobretudo, a amar o nosso próximo, a dar materialidade ao Evangelho com boas obras, e assim, ó Deus, viver uma vida de manifestação da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem alguma pergunta? Do Éden. Sumiu.